Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu vim falar sobre tudo aquilo que eu li no mês de outubro. Gente, sei que eu estou atrasada, mas eu acabei ficando muito doente, com bronquite, rinocinusite, aquela coisa toda. Então pode ser que eu acabe tendo uma falta de ar, né? Colaborem comigo, segurem na minha mão e não larguem, tá bom? Mas o que acontece? Outubro não é um mês em que eu leio tanta coisa assim, porque eu faço 31 dias de Halloween em que eu assisto 31 filmes de terror no mês. Inclusive, vou deixar na descrição, se você quiser conferir, um shorts que eu fiz, onde eu falo sobre os 10 melhores filmes de terror que eu assisti em outubro. Mas, ao mesmo tempo, mesmo que eu não tenha lido tanta coisa assim, não teve nenhuma leitura ruim em outubro. Então, antes de eu entrar no mérito das leituras, já quero pedir encarecidamente que você curta esse vídeo, que você comente, que você compartilhe, que você se inscreva aqui no canal, tá bom? Porque isso me ajuda bastante. Então, agora sim, a gente vai falar sobre todas as leituras que eu concluí em outubro. Vou começar, gente, falando sobre The River Has Roots, que foi aí um livro mais curto, escrito pela Amalia Motar, que é co-escritora de um dos meus livros favoritos, que é Assim que se Perde a Guerra do Tempo. E aqui a gente vai ter quase que um conto de fadas, onde a gente conhece duas irmãs, a Esther e a Isabel, que elas vivem ali entre a cidade e entre o mundo dos feéricos. E a missão delas de vida é cantar para salgueiros ali perto do rio, porque esses salgueiros são mágicos e de certa forma isso também traz prosperidade para elas e por aí vai. Só que tem um cara que, né, por suas próprias razões, acaba aí querendo se casar com a Esther. Só que a Esther está apaixonada por um feérico e ela odeia esse cara que tá aí propondo um casamento. E quando ela o rejeita, ele vai tomar uma atitude muito terrível que pode afetar a vida dela, da sua irmã e de toda a sua família. Então aqui a gente tem uma história muito simples, mas o que eu achei mais interessante foi, de fato, a experiência de leitura que eu tive com um audiobook. Eu acabei ouvindo no audiobook do Libby, e aqui a gente tem uma imersão completa na história, porque a gente ouve o barulho do rio quando elas estão perto do rio. Quando elas estão na cidade, a gente ouve ali os murmúrios, os burburinhos e tudo mais. Quando elas cantam para os salgueiros, a gente também ouve as músicas. Então é como se você tivesse inserida ali na história. Isso foi muito mágico. Eu também gostei bastante de como a história se desenvolve aqui, e eu também gostei demais da leitura em si. Eu gostei de como a autora escreve, eu gostei de como ela trabalha alguns temas, então eu acabei dando para ele 4 estrelas. Foi uma experiência incrível que eu super recomendo. Se você lê inglês, ouça o audiobook porque vale muito a pena. Depois eu preciso falar de A Menina Submersa. Sim, gente, finalmente eu li A Menina Submersa. E aqui a gente vai conhecer a Índia, ou Imp, que é o seu apelido. E isso acaba sendo muito interessante aqui porque a protagonista, ela está nos contando uma história de fantasmas, de lobos e também de sereias. Só que o mais interessante é que para ela fazer isso, ela vai entrar em toda a sua história, desde a história da sua avó, que também tinha questões de saúde mental, e a gente vai ver como isso vai sendo passado, porque a nossa protagonista, ela tem esquizofrenia. Então, esse é um livro que ele leva um tempo para você entender o que está acontecendo, porque conforme a leitura avança, você vai entendendo as vozes narrativas, você vai entender quando é a Índia falando, quando que é a Imp, quando que é algo que aconteceu, algo que não aconteceu, algo da fantasia da história que ela está contando, algo que ela achou que aconteceu, mas não aconteceu. Então ele é um livro um pouco mais complicado, que demanda mais do leitor, porque a narradora, ela não vai contar as coisas assim de forma cronológica. E a gente vai ficar se perguntando, né, exatamente sobre o que está acontecendo. Mas foi uma experiência de leitura que eu gostei bastante. Eu acabei ficando muito com esse livro na minha cabeça. Eu achei interessante algumas temáticas que são exploradas aqui e como elas são exploradas, né? Por exemplo, a gente tem aqui uma personagem trans e a autora, a Caitlin Kiernan, ela é uma mulher trans. Então é interessante ver também o ponto de vista dela sendo colocado aqui. É interessante a questão de saúde mental e como é vista de diversas formas, mas o mais interessante é de fato a gente entrar nessa história, sabe, embarcar nessa aventura com a Imp e tentar entender de alguma forma a história que ela tá contando pra gente e por que ela tá contando essa história. É um livro que não é fácil nesse sentido,
né, como eu disse, foi um livro que eu acabei também ficando bem imersa nele, dei 4 estrelas, porque eu acho que ele não é perfeito, mas foi uma leitura que com certeza vai ficar na minha cabeça aí por muitos anos. Depois, gente, eu finalmente li Um Tom Mais Escuro de Magia, que é o primeiro livro da trilogia Tons de Magia da V. Schwab. Gente, eu adoro V. Schwab e não foi diferente aqui, tá? Porque nós conheceremos o Kel. E o Kel, que é o protagonista, ele acaba sendo adotado pela realeza quando ele é muito jovem e ele vai servir como um mediador entre reinos. Por quê? Porque ele vive na Londres Vermelha. A Londres Vermelha é uma Londres que tá aí florescendo com muita magia, sabe? As coisas sendo maravilhosas. Só que existem outras Londres. Tem um multiverso que está aí conectado, em que a gente tem a Londres Cinza, por exemplo, que seria a nossa Londres, né? A Londres que não tem magia. A gente tem a Londres Branca, que é uma Londres que tem essa sede por magia e por conta disso tem muita crueldade, é um lugar terrível. E também a gente vai ouvir falar sobre uma Londres preta, que seria uma Londres que teve tanta magia incontrolável que acabou criando aí um grande problema para as outras que acabaram se separando dela. E o Kel é uma das únicas pessoas que consegue transitar entre esses mundos. Só que de repente vai chegar até ele um artefato vindo da Londres preta que, se cair em mãos erradas, vai ser um grande desastre. Então ele decide ir até a Londres preta para retornar esse artefato. Mas no meio do caminho ele acaba encontrando a Layla, que vai acabar embarcando na aventura com ele, e a gente vai ver a dinâmica dos dois, que é bem interessante, enquanto vai conhecendo aí, né, esse mundo criado pela V. Schwab. Gente, a construção de mundo aqui foi o que mais me impressionou, porque eu amei esse conceito de diversas Londres, com diversos níveis de magia, e como essa transição entre elas funciona. Também gostei bastante dos protagonistas, os vilões são interessantes, eu adoro como a V. Schwab escreve, é uma delícia de leitura, eu mal posso esperar para ler aí o segundo, o terceiro. Teve aqui uma coisinha ou outra que eu não amei, que é mais questões mesmo, não da crítica, mas pessoais, porque realmente eu sou uma leitora de fantasia típica, que eu não gosto muito de duelos e ação e tudo mais, porque eu não consigo visualizar direito, mas no final das contas, ainda assim, foi um livraço. Eu acabei dando pra ele também 4 estrelas, e assim que der, já quero pegar o segundo pra saber o que vai acontecer aí com o Kel e com a Layla. Outra leitura que eu realizei em outubro foi do projeto Lendo Christie, que é Os Elefantes Não Esquecem. Aqui a gente vai ter a última história da Agatha com a Ariadne Oliver, que é uma escritora de mistérios e que reflete muito da própria Agatha Christie, em que ela tá ali, né, num jantar, numa festa, e de repente uma mulher chega até ela e fala: "Olha, é a sua afilhada, não é a fulana? Então, ela está para se casar com meu filho, mas para eu dar a bênção para esse casamento, eu preciso muito saber uma coisa. Como que os pais dela morreram? Por quê? Porque teve de fato uma morte muito estranha, que o pai e a mãe foram encontrados mortos num penhasco. Um matou o outro, mas não se sabe quem. E essa mulher, ela diz que ela precisa saber se o pai matou a mãe ou se a mãe matou o pai. Que isso é vital para ela decidir se ela vai deixar esse casamento acontecer ou não. A Ariadne Oliver fica com isso na cabeça, vai atrás da filhada dela, tenta descobrir, mas não sabe. E aí ela acaba recorrendo ao nosso queridinho detetive belga Hercule Poirot, com quem ela já desvendou outros mistérios. E aí, logicamente, os dois, cada um de um jeito, vão tentar aí chegar ao fundo desse mistério. Vou dizer que eu adorei essa leitura. Teve coisas que foram previsíveis, mas também tiveram alguns acontecimentos que eu não estava prevendo e que a hora que eles aparecem, eu fiquei chocada. Eu adorei como essa história se resolveu. Eu adorei ver aqui, mais uma vez, a parceria entre a Ariadne e o Poirot. E eu também gostei do mistério em si. Achei que foi uma delícia, fluiu muito. Pra mim, de fato, foi um 4 estrelas e meia. Gostei bastante. E, na verdade, posso dizer, gente, que eu recomendo esse livro porque foi uma delícia de ler. E por último, mas não menos importante, a melhor leitura que eu realizei em outubro não poderia ter sido outra que não o segundo volume de The Liminal Zone do Junji Ito. Eu sou completamente fascinada por Junji Ito. Ele é meu mangaka favorito, o meu contador de histórias favorito, e aqui eu tive uma experiência incrível nesse segundo volume de The Liminal Zone, porque no primeiro a gente tem 4 histórias ali, né, uma coletânea, em que 4 histórias, de certa forma, têm o mesmo tema. Aqui eu senti isso também. Eu senti
sinto que as 4 histórias, que também estão presentes nesse volume, elas se conectam de alguma forma. Todas são sobre cidades abandonadas, desérticas, por conta de algo estranho que está acontecendo ali. E cada uma é por um motivo, cada uma é de um jeito, mas todas têm isso em comum. Mais uma vez, gente, eu sou fascinada pela escrita do Junji Ito, pela criatividade dele, pela forma como ele apresenta pra gente conceitos bizarros de uma maneira que parece ser totalmente possível. E a arte também, gente, é um espetáculo à parte. Eu não preciso falar nada, porque realmente, gente, o Junji Ito, ele desenha como ninguém. Ele até fala aqui no pós-fácil que ele tá tendo dificuldades aí com bloqueio criativo, porque, né, ele acaba sendo aí um mangaka de terror há muitas e muitas décadas, então eu imagino que isso deva acontecer, mas ainda assim, gente, não me desapontou. Eu gostei bastante das 4 histórias aqui, me deram um medinho, ficaram comigo, eu acabei dando pra ele 4 estrelas e meia, mas essa meia estrela que eu tirei, na verdade, foi por conta da edição em si da Viz Media, que vez ou outra eles acabam tendo alguns problemas de tradução, algumas palavras ficam de fora na hora da revisão, então foi por isso mesmo, mas no geral foi uma experiência incrível ter lido aí mais Junji Ito no Halloween. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries, qualquer outra coisa, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais que eu vou deixar aqui no box de descrição. Por favor, curta esse vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho, faz com que esse vídeo, o canal chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo qual foi o melhor livro que você leu aí no mês do Halloween. E, por favor, não deixe de se inscrever no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito e aproveite para ativar as notificações e ativar o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no vídeo que vem.